Fala, turma, beleza? Então, mais um vídeo aqui no canal, tá? Hoje eu vou estar falando de uma iniciativa que eu tive ali na comunidade, que é uma iniciativa sobre fazer simulados quinzenais, tá? Durante o ano inteiro, até vocês poderem fazer a prova, tá? É uma iniciativa que eu tive, então eu tô fazendo esse vídeo aqui para falar para vocês que custa R$ 0 participar desse processo, não é um vídeo de marketing, não é um vídeo de venda de curso e tal, bem tranquilo quanto a isso, tá? Isso também é um desafio um pouco para mim, porque eu vou ter que estar fazendo simulados quinzenais, vou ter que estar tendo criatividade em criar questões e tal, e claro, né? Que eu tô no doutorado, então, obviamente eu vou ter que estar estudando, vou ter que estar sempre de olho nessas coisas aí, mas acho que vai ser um desafio legal, tanto para mim quanto para vocês durante o ano inteiro, tá? Como é que vão funcionar esses simulados? O que vai acontecer vai ser o seguinte, ó. Eu sei que vai ter simulado em fevereiro, quem tá ali na comunidade sabe que eu vou botar alguns simulados em fevereiro, mas antes eu vou explicar como é que vão funcionar os simulados do meio do ano, e aí depois eu falo dos simulados de fevereiro, que já teriam amanhã, então já tem gente querendo saber sobre isso, tá? Mas como é que vai funcionar os simulados? De maneira formal, tá? Em março, começando no dia 13 de março, a gente vai ter um simulado que vai ser dividido em... Vai ter simulado primeira fase, que é o que vai ser no dia 13 de março, tá? E os simulados segunda fase, tá? O que vai acontecer? O simulado primeira fase, eu vou focar muito, obviamente, né, na turma ITA, mas é um simulado que vai ser muito mais conceitual. Isso significa que é um simulado que é para focar muito mais em um aluno realmente saber os conceitos de química, ao invés de ficar fazendo só aquelas questões, sei lá, meio física, matemática, que tu tem que sair fazendo o cálculo doideira e no final das contas fecha o resultado final, tá? Vai ser um simulado muito mais conceitual, que vai ser um simulado que é muito mais para focar realmente do aluno entender a teoria, saber realmente aqueles pontos conceituais. Por que eu estou fazendo isso? Porque às vezes, pessoal, a prova do ITA ela é muito física matemática, né? Muito conta, sabe? Muita, vamos dizer assim, nojeira algébrica que o aluno às vezes se perde no meio e ele tem que chegar num resultado final de alguma maneira, tá? Eu vejo isso muito em física e matemática. E aí quando o aluno ele tem que criar uma argumentação para entender a teoria, ele não consegue. E por que eu considero isso importante? Porque é uma coisa que eu valorizo muito nas aulas, principalmente para os simulados de segunda fase. Porque nos simulados de segunda fase, a gente tem muito esse problema de que o aluno ele é muito bom quando envolve uma resolução, mas ele não sabe argumentar. Quando ele tem que botar o ponto químico e mostrar que ele sabe, ele não sabe escrever. E aí o aluno às vezes perde pontos na hora da classificação, né? Ou então na hora da correção. E isso é uma coisa que é fundamental para o aluno que está na segunda fase, porque às vezes a primeira fase o cara pode chutar tudo, ou então ele meio que vai simplesmente no cálculo ali, ver as resoluções, ver as próprias, como é que é, alternativas que ajudam na resolução dele, e ele vai para frente. Mas quando chega na segunda fase, não tem como, principalmente em química, tá? E isso aí é uma coisa que eu vou focar bastante na primeira fase, e aí, depois de 15 dias, né, a gente vai ter os simulados da segunda fase, que são discursivos, e aí esse sim. Esses eu vou ser bem criativo, tá? Obviamente não vou desfocar, porque sempre tiro minhas ideias baseadas em questões do ITA, tá? Só que eu crio mais ou menos o meu método. O que é o meu método, né? Seria o quê? Seria fazer alguma pergunta para tu resolver uma situação problema, que é uma coisa que o IME faz muito em umas questões de engenharia, que é tipo assim, uma amostra entrou em combustão e fez isso, e daí qual é a pureza, e aí será que isso vale a pena para o engenheiro, será que vale a pena para o processo, que é uma coisa que eu vi muito nos livros de termodinâmica, que é muito legal, e também tem muito no livro de fisicoquímica, como por exemplo assim, alcalinidade de piscinas, né, tratamento de efluentes. Essas são coisas bem interessantes, tá? Para química inorgânica e orgânica eu vou deixar para o final, porque são livros que ainda não foram lançados, mas eu vou estar abordando acho que mais para o meio do ano esses simulados, tá? Então ficou bem claro essa ideia de como é que vão funcionar os simulados, primeira fase e segunda fase. Vai ter uma divisão de 15 dias, então, por exemplo, a gente vai começar em março, tá? Pelo menos no sentido oficial dos livros, vai começar em março. Então começaria dia 13 de março, e aí esse de primeira fase. Aí a gente teria uma folga, né? No dia 20 não teria. E aí no dia 27 a gente teria o da segunda fase, tá? Como é que vai funcionar isso aí a respeito da sequência dos livros, tá? Eu conversei com a galera da comunidade, tá? E eles pensaram o seguinte, pra gente não acumular muito simulado maçante, o que eu pensei em fazer, tá? Março ser o capítulo 1 de termodinâmica. Aí, em abril, ser o capítulo 2 de termodinâmica. Só que o capítulo 2 de termodinâmica, pessoal, é claro que aborda o capítulo 1, então acaba sendo cumulativo, tá? Aí depois, em maio, capítulo 3 de termodinâmica, que vai estar abordando o capítulo 2 e também vai estar abordando o capítulo 1. Mas é claro que o foco sempre vai ser o capítulo do livro. Então, por exemplo, assim, de 10 questões, eu diria que pelo menos 6 ou 7 seria do capítulo que a gente está proposto a fazer, tá? E as outras daí um mesclado de algumas coisas, tá? Outra coisa também que eu quero deixar bem claro, o livro de Química Básica já saiu. Então, como o livro de Química Básica são conteúdos base, é claro que eu vou estar abordando no simulado, dependendo, não vou estar abordando de uma maneira tão drástica, né? Mas eu vou estar abordando sim, porque vocês têm que ter a base para poder aprofundar.
Então não adianta, né, vocês pensarem, vou ignorar todo o conteúdo de química básica, tá? Então isso é uma coisa para vocês entenderem. Aí depois que a gente terminar o conteúdo de termodinâmica, né, que seria ali por maio, que nem eu falei, em junho a gente tem conteúdo de físico-química. Então primeiramente, capítulo 1 de físico-química, dessa vez eu não vou abordar termodinâmica, tá? Claro, estequiometria e gases eu acho que é meio óbvio, né? Não tem como não abordar, porque está no livro de química básica e no de termodinâmica e vai estar no livro também de físico-química. Então acho que isso não tem como escapar. Mas, tipo, capítulo 1 de físico-química não tenho, porque do nada eu pedi uma pergunta de entropia no meio da questão. Isso é uma coisa que eu não vou fazer, tá? Pode ser que lá na frente, lá, sei lá, por julho, agosto, setembro, daí a gente faça alguns simulados, né, que mesclem tudo, porque eu acho que é importante para o aluno. Mas pelo menos de início não é uma coisa que eu vou fazer, a gente pode negociar ali na comunidade, toda hora que vocês tenham contato comigo, a gente negocia, tá? E aí, que nem eu falei, né? Isso eu falei junho, né? Capítulo 1 de Físico-Química, então daí julho capítulo 2, daí agosto capítulo 3, e aí setembro a gente terminaria o capítulo 4, o que fecharia os livros de termodinâmica e Físico-Química. Aí vem o ponto, pessoal, mas e aí como é que fica orgânica e inorgânica? Pessoal, metade da inorgânica, tá, já tá no livro de química básica. Mas não tá tão aprofundado. Sim, não tá tão aprofundado, mas até lá vai sair meu livro de química em alta performance. Daí os alunos têm condições de ler e acompanhar também os simulados nesse sentido, tá? Lembrando, tudo a gente negocia na comunidade. Então eu aviso vocês com antecedência, vocês mesmos vão negociando o que vocês querem no simulado, acho que fica mais fácil para todo mundo, tá? Segundo ponto, e orgânica, professor? Novamente, no de alta performance vai ter orgânica, então vocês têm condições de estudar. Mas por que eu tô focando muito em termodinâmica e físico-química, pessoal? Porque assim, pelo menos, tá? Tô dizendo por cima, 3/4 da prova a gente já tá com o livro de termodinâmica e físico-química. E ainda tem o livro de química básica, né? Então, mais um pouquinho daria para dizer. Ano passado, pessoal, vocês viram que inorgânica e orgânica caiu, tipo assim, sei lá, 10% da prova, talvez nem isso, tá? Então, assim, não tem o porquê a gente focar em fazer um simulado só de inorgânica e orgânica, porque daí é desfocado, entendeu? É desfocado. O aluno tem que focar no que mais cai, que é realmente termodinâmica e físico-química. Mas inorgânica e orgânica dá a base para a prova. Então, cara, dá a base, mas assim, eu vou estar abordando com vocês inorgânica e orgânica de algumas maneiras que são convenientes, como por exemplo, às vezes cai orgânica em reação de combustão. Isso eu já mostrei em química básica, eu vou estar mostrando em outras questões também. Então eu vou estar criando questões que por mais que tu não tenha tido inorgânica, eu vou te dar uma dica de como tu chega na resposta final com alguns fundamentos de inorgânica. Que nem, por exemplo, quem já leu química básica, viu que eu mostrei para vocês como é que a neutralização, tá, de óxidos tem como acontecer simplesmente analisando a carga do cátion ou do ânion. E tu tem como ver isso. Por exemplo, tu pega óxido de cálcio e, sei lá, reage com HCl, tu tem como dividir as cargas e saber a estequiometria da reação, porque simplesmente tu sabe a distribuição eletrônica, tu sabe os grupos da tabela periódica e tu tem como fazer. Então eu vou estar dando dicas para vocês nos enunciados, assim como eu dei a dica em química básica, para vocês fazerem as questões. Então eu vou estar criando uma mini investigação no enunciado para vocês conseguirem resolver as questões. Isso é muito rico, porque aí o aluno não depende só da teoria dele, ele também pode depender do quão claro está o enunciado para ele investigar e se tornar um resolvedor de questão melhor, tá? Então isso é uma coisa que eu vou priorizar bastante para vocês, tá? Então foquem bastante em estudar. E aí, nesse ponto de estudo, pense o seguinte, pessoal. Olha só, eu já vou falar dos simulados que a gente vai ter em fevereiro, tá? Mas pense o seguinte, tu imagina que em março o aluno tem uma função só de química, que é para manter ele motivado, que é estudar o capítulo 1 de termodinâmica. Então o cara pode focar o mês inteiro para estudar o capítulo 1 de termodinâmica. Por quê? Porque ali tem gases, que vai pegar física e química. Estequiometria pega só química, mas pega um pouco de química orgânica, né? Que nem eu falei para vocês sobre a classificação de cadeias. Aí, abril, o cara vai estudar só o capítulo 2 de termodinâmica, que vai pegar a parte de calorimetria, que pega para física também, primeira lei da termodinâmica, pega para física também, pega para química também. O cara vai ter ali condições de saber termoquímica, que é a parte que mais pega, assim, no sentido geral, né, nessas questões. Então, ele se mantém motivado a, num mês, estudar só um capítulo. E é claro que ele vai estar estudando outras coisas, né? Claro que vocês vão estar vendo, sei lá, inorgânica e orgânica no paralelo. Mas, tipo, o cara, ele vai ficar muito mais focado nisso aí, para realmente fazer o simulado no final do mês, né? No caso, no final de cada 15 dias, né? E realmente vai ter uma questão de tipo, vou olhar o gabarito depois, ver quantas eu acertei. No simulado de segunda fase, ele pode ver como é que é uma questão, e aí também ele vai ver também a minha resolução, né? Então ele compara, depois ele pode ver o pensamento de nota, né? Dá para me mandar ali no grupo, a gente vê como é que fica. Então isso é uma coisa bem legal, acho bem importante, tá? Sobre a resolução,
Pessoal, segunda fase sempre vai ter resolução. Isso é um fato, tá? Não tem como. Quando eu fiz a questão, eu já estou resolvendo ela porque eu tenho que argumentar para o aluno poder corrigir. E o simulado de primeira fase, vai ter resolução? Não, vai ter gabarito. Tá, mas por que eu não vou fazer resolução? Porque eu quero propor uma coisa para vocês. O que vocês acham? Como é quinzenal, né? O que vocês acham? No dia 13 de março vocês vão fazer o simulado, tá? O que vocês acham no dia 20 de vocês se reunirem numa chamada, né? Sei lá como vocês vão fazer, realmente se reunirem para trocarem a ideia de como é que vocês performaram no simulado, quais que vocês tiveram mais dúvida, quais que vocês realmente não resolveram na hora, mas resolveram depois, porque vocês não se ligaram em tal coisa, porque é uma troca de experiência que vocês têm que ter como alunos também. Vocês estudam sozinho, mas quando tu tá num cursinho, tu fala muito com o teu colega, né? Tu comenta com ele porque tu vê ele todo dia, tu tá ali vendo as mesmas aulas, tá sofrendo a mesma coisa, tá aprendendo a mesma coisa, mas tá captando de maneira diferente. Então eu proponho isso para vocês, tá? Naquela semana que vocês têm de folga, por exemplo, na sexta-feira, de fazer esse tipo de coisa. Porque, por exemplo, vocês podem fazer também para o de segunda fase, só que o de segunda fase, às vezes gera muito mais dúvida, porque um aluno pode ter dito, eu resolvi dessa maneira e o professor resolveu dessa, mas a gente chegou no mesmo resultado, mas ele argumentou diferente. Então isso eu acho uma coisa bem legal, tá? É uma proposta que eu tenho para vocês. Eu não tenho como prometer que eu vou participar, tá? Porque, como eu falei, estou no doutorado, estou fazendo muita coisa, tá? Mas, claramente, no pior dos casos ali, alguma dúvida que surgir, eu tenho condições de responder depois, tá? O meu tempo vai ficando mais curto quanto mais passa o ano por causa da questão do doutorado, tá? Para fechar o vídeo, então, que nem eu falei para vocês em fevereiro, tá? Amanhã, no dia 13 de fevereiro, né? Acho que é isso. Vai ter o primeiro simulado, tá? O primeiro simulado é um simulado base do Química Básica, que significa que é basicamente as questões de vestibular tradicional que vocês têm. Pessoal, eu faço as minhas questões, tá? Então eu não copio nenhuma delas. Então se vocês jogarem um enunciado, pode ser que vocês encontrem uma questão muito parecida, né? Eu não sei, mas a princípio eu sempre tento fazer as minhas questões do zero. Então pode ser que a ideia seja parecida com outra questão, até porque eu tenho que me basear em coisas que existem, né? Não posso desfocar também as coisas que acontecem, tá? Vou estar fazendo esse simulado amanhã. Quem não terminou o livro de Química Básica, eu acho que não tem necessidade de ficar preocupado, tá? É um simulado comum, só para vocês verem ali, quem quiser testar. Mas a princípio seria uma boa, né? Nesse carnaval, caso vocês não façam o simulado, de vocês terminarem o livro de Química Básica, porque daí na outra semana, no dia 20 de fevereiro, eu vou estar lançando o primeiro simulado, tá? De objetiva, né? Que seria o ITA primeira fase. E aí eu acho que vale a pena vocês fazerem, obviamente, tá? E verem a questão de gabarito e tudo mais, depois ver o que aconteceu. E aí no dia 27 de fevereiro eu preparei um simulado discursivo do livro de Química Básica. Eu sei que tá meio apertado os prazos, né? Mas eu já tô falando ali na comunidade faz um tempinho, mas eu acho que é uma boa, por mais que vocês não realizem o simulado, de pelo menos verem as questões e verem a resolução, para ver como é que vocês sairiam. E aí eu acho que em março vocês podem começar a fazer esse guia de estudos e o cronograma, tá? Que é uma coisa que eu recomendo muito que vocês façam para realmente, né, terem um guia, né, e uma questão principal para fechar, tá? E sobre a questão de simulados, pessoal, por que eu acho que é importante vocês fazerem realmente esse guia de estudo, tá? Porque às vezes em casa a gente desfoca um pouco, a gente gosta muito de matemática, daí estuda muita matemática, só que daí a gente não gosta de tal área e não estuda aquela área e estuda todo o resto, sabe? Então, em química, eu pelo menos fazendo isso, eu forço, né, que vocês realmente criem um cronograma, pelo menos que seja para química, né? Não sei como é que vai ser física e matemática, e vocês vão evoluindo, nem que seja na base do tipo assim, não fiz, mas tô vendo a resolução. Porque daí significa que o aluno está engajado e que ele está tentando o máximo possível, né? O que eu acho que é totalmente plausível. Uma coisa que eu vou colocar nos meus simulados é tipo assim, eu vou botar horário de início e horário de término, tá? Porque daí é importante que vocês cronometrem, mesmo que vocês levem um tempão para fazer, e depois vocês comparem com o tempo que vocês têm para fazer no dia da prova. Então, por exemplo, assim, sei lá, o IME tem tantas questões na primeira fase, tá? Aí cronometra mais ou menos quanto tempo que tu levaria para cada questão. Isso dá média, né, pessoal? Porque no dia da prova eu sei que vocês têm táticas, né? Tem gente que começa por química, porque é a melhor, daí faz só as que são mais tranquilas, daí depois puxa para matemática, né? Ou então vai ter aquele aluno que vai deixar a química por último. Então, a primeira fase é difícil de tu simular, porque tem essas condições, tá? Mas eu acho que a segunda fase vale muito a pena vocês simularem realmente o tempo de prova que vocês têm, tá? Porque realmente vocês têm que fazer e vocês vão ver que química tem um pouquinho diferente de matemática, tá? As questões de química, quando ela envolve mais conceitual, que é química inorgânica e orgânica, elas são muito mais rápidas de serem feitas. Agora, quando envolve físico-química, às vezes isso demora mais. Mas geralmente não é aquela calculeira braba que nem física e matemática, tá? Para fechar, então, sobre inorgânica e orgânica, pessoal, assim, ó, inorgânica, pelo que, né, conversei aqui com a diagramação e tal, eu diria que demoraria pelo menos mais um mês,
tá? Então, a gente demoraria um pouco para ter inorgânica, mas isso não prejudicaria os estudos de vocês, tá? Até porque no cursinho, se vocês estivessem fazendo, vocês iam ver que as reações inorgânicas é lá para frente. A parte de química básica, né, que seria ligações e tal, isso tudo tem no química básica e depois vocês podem aprofundar no de alta performance, que daí esse eu ainda não tenho lançamento, né, porque daí já não depende de mim. Mas eu diria assim, pessoal, estourando seria abril, maio. Então, isso não estaria nada fora do controle de vocês, porque o foco realmente no início tem que ser termodinâmica e físico-química, e inorgânica e orgânica, que nem eu falei. Tem o ponto das questões, tá? Que não cai tantas assim, e tem o ponto também de serem livros muito mais rápidos, pessoal. O tempo que vocês vão demorar para zerar termodinâmica e físico-química, vocês vão ver que inorgânica e orgânica é muito mais rápido, sabe? Então, tipo, tem muito professor até que às vezes deixa inorgânica e orgânica para o final e só mostra a parte de química básica, né? Aquela parte de química geral, para vocês realmente irem em termodinâmica e físico-química, que é o que interessa mais. Então acompanhem ali a comunidade, né? Fiquem de olho nisso, montem o cronograma de vocês, né? E fiquem espertos no calendário, tá? Montem o calendário para mim, que nem eu falei, 13 de março e 27 de março, e aí depois vão montando ali para abril, e aí vocês já vão se planejando e vendo os livros, tá? Se alguém não comprou os livros, o cupom Itaime ainda tá aberto ali na Mebius, tá? Vocês têm condições de comprar. Se o cara comprar agora, né, ou comprar amanhã, ele recebe o livro até daqui a um mês, entende? E daí ele tem condições de, tipo, tá acompanhando um pouquinho atrasado, mas, tipo, vocês têm um mês por capítulo. Acho que tem condições, tá? Acho que tem condições sim. Então vejo vocês no próximo vídeo e boa sorte nos simulados. Até!